Pessoal, em uma decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que o Estado deve garantir vagas em creches e pré-escolas para crianças de 0 a 5 anos de idade. Na prática, a Corte estabelece que os municípios não podem alegar indisponibilidade de vagas para negar matrícula. Os magistrados julgaram hoje uma ação do município, ontem, né? Uma ação do município de Criciúma, que questionava a extensão do direito previsto na Constituição. O município defendia a tese de que o poder público deveria exercer o papel dentro de suas possibilidades, pois nem sempre havia recursos financeiros suficientes em que o Poder Judiciário não deveria interferir nos planos municipais. Abre aspas, o poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, entendeu o plenário. O recurso tem repercussão geral, isto é, a decisão da STF deverá ser seguida pelas demais instâncias do judiciário do país. Na sessão de ontem, 6 integrantes do Supremo votaram pela confirmação da garantia, mas houve divergência em relação ao cumprimento da regra. Na sessão, porém, o júri formou maioria para não estabelecer exceções. E o que isso impacta aqui em Maringá, professor Jorge? Pois é, o cumprimento agora da obrigação, que é uma obrigação constitucional, e aí é a aplicação direta. Isso é muito importante no que decide o Supremo, né? A aplicação é direta, é uma regra que está na Constituição e deve ser aplicada de forma direta. Portanto, os municípios têm que seguir aí o que está expresso na norma. E ainda mais, Vitor, uma questão também importante é que pode ser buscado pela via judicial esse direito de forma individual. Ou seja, os municípios passam a ter agora a cobrança direta daquele que não tem seu filho na idade de pré-escola numa creche. O planejamento volta a ser a ordem do dia para os gestores. Parar de fazer invenções e parar de ficar aí dizendo que não tem, que não pode. Agora é gestão. Portanto, quando chegue ao poder aí o próximo prefeito, não poderá dizer que não sabia, e o atual já está sabendo, e aí a filha agora então terá que ser efetivamente zerada. O Ângelo Rigon, aqui em Maringá tem o processo de compra de vagas em creche, que foi uma solução primária para tirar esse gargalo que a gente tem hoje da fila de crianças em creche, mas também a estrutura de creches particulares não suporta talvez uma fila que, assim, meta zero, a gente sabe que para a educação infantil é sempre muito difícil. E a iniciativa privada também não tem tantas vagas assim que para ofertar a ponto de conseguir suprir essa demanda completa. O que resta ao gestor público? Olha, vai ter que ser um equilibrista. Eu imagino cidades médias, onde não há nem uma coisa nem outra, né? O que ele vai fazer? Mas a gente tem o lado ótimo, o aspecto positivo dessa decisão, que é o lance seguinte: a Constituição também estabelece uma saúde gratuita que é super bem feita. São poucas as reclamações. E com essa decisão de tentar zerar a fila, que todo mundo sabe que na prática, a prática é outra coisa, né? O prefeito não pode extrapolar o limite de construir creche, porque não vai ter que pagar professor. Então, poderia retirar cargos em comissão, por exemplo. Não, cortar, né? Mas aí que pode. A gente está sonhando também, porque, né? Mas concordo que vai mudar muito, ou pelo menos vai ser o início de uma mudança que vai significar algo muito legal para o país. O país vai recomeçar. Às vezes, quando a gente perde a fé nas pessoas, no próprio país que a gente vive, mas como a educação é a base de tudo, uma decisão dessa pode mudar completamente o quadro do país. Não agora, mas de repente um pouquinho mais para frente. Mas ótima ideia do governo, menos trabalho para o Ministério Público cobrando poder público para as prefeituras e menos trabalho para os juízes mandando as prefeituras abrirem as benditas das vagas. Ô, Pamela, está expresso, está escrito que a educação é um direito fundamental da criança, está na Constituição Federal e também no direitos fundamentais. Isso, e tá também no Estatuto da Criança, né, e do Adolescente. Então, assim, ressalta-se o óbvio nesse sentido. O que muda? Eu penso que sim, Vitor, mas me chamou a atenção, né, a Prefeitura de Criciúma tentar, sei lá, arrumar uma desculpa e recorrer de uma coisa que é um direito, como você falou,
É um direito fundamental, está no rol de direitos fundamentais. Eu não sei se na prática vai alterar muito o que a gente tem hoje. O que acontece é que existe uma fila, né? Como o Rigon falou, zerar realmente parece impossível, porque até quando existe, né, a compra de vagas particulares, existe a possibilidade aí desse setor privado absorver essa demanda, o que acontece? Muitas vezes o pai e a mãe que está lá pagando, vamos supor, né, para o filhinho estar na escolinha particular, fala assim, pô, peraí, a pública é boa e é de graça, ele tira e joga no público. Então, realmente, zerar a fila é muito, muito, muito difícil. E me parece que seria interessante a gente começar a pensar no que é feito nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Nessa ausência de vagas, por exemplo, e dificuldade de suprir, é pago para a mãe, né, cuidar de uma criança, ou até uma mãe ali numa região, em um bairro, cuidar de outras crianças ali da vizinhança. Então, me parece que talvez seria interessante a gente começar a pensar nisso, se faltar, por exemplo, também no setor privado, né, diante da compra de vagas, aí a possibilidade. Então, essa decisão aí do STF me parece que não vai mudar muito, porque tá lá a fila, a pessoa vai, pede, fala assim, olha, não tem como eu colocar. Eles vão lá e fazem o mandado de segurança. Claro que vai ser ainda mais rápido. Geralmente os juízes analisam aí, depois já dão uns 15 dias, depois já pedem para que a criança seja inserida em 48 horas. Eu acho que vai ficar assim, mais prático de evidenciar o direito, mas não creio que na prática vai mudar muito aí essa situação das vagas, não.